Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista independente, se transformar no eletricista classe A. E nos nossos podcasts, eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu sou o Victor Vitoriano, coordenador de marketing, professor aqui na Sala da Elétrica. E nesses podcasts, nesses conteúdos, nos conteúdos da Sala da Elétrica, você desenvolve 4 pilares que é importante para que você se torne eletricista classe A de fato. Que são a qualificação técnica decisiva, tá? Que é toda a parte técnica e o conhecimento técnico dos profissionais. Porque ser bom tecnicamente não é um diferencial, é uma obrigação. Segundo é o orçamento incontestável. Então tem a ver com toda a elaboração de um orçamento que na hora que o seu cliente pega ele não vai falar absolutamente nada contra ele. Exato, o orçamento tem que ser uma carta de vendas para conduzir o cliente a comprar de você e não uma lista de peças, de itens, de serviço e assim por diante, né? Técnico, não é venda, certo? Exato. Terceiro pilar é a máquina de atração de clientes, ou seja, você precisa ter algo gerando os clientes para você que não dependa apenas de indicação. Exato, ter clientes todas as semanas. E o quarto pilar é o fechamento inevitável. Porque vender é a arte do negócio, né? Tem que saber fechar o serviço e vender mais do que o concorrente desqualificado, mesmo sendo mais caro. E qual que é o tema do nosso podcast de hoje, Victor Vitoriano? Bom, Everton, no podcast de hoje nós vamos falar a respeito de oferecer um serviço para ex-cliente. Oferecer um serviço para esse cliente. Só para entender um pouquinho sobre essa temática aqui, o que é oferecer um serviço para esse cliente? Eu queria começar esse podcast falando que, na verdade, o maior erro do profissional da área de elétrica é não ter, de fato, um serviço, um produto a ser vendido para o cliente. Ou seja, o eletricista ele acaba dependendo de demandas geradas pelo próprio cliente. Como assim? O cliente tem um problema, vai lá e procura ele, ou procura no Google e encontra ele, procura no Instagram e encontra ele, sei lá. Mas a demanda sempre surge do cliente em si. Isso é um pouco perigoso, não é? É, porque você depende de que o cliente chegue até você porque ele quis. E isso acontece, né, Everton? Principalmente nas redes sociais, ou mesmo por indicação, mas depender apenas disso é um risco, né? Porque você não gera a sua própria demanda. Você espera que o problema chegue até você para que você possa resolver. É tipo terceirizar, na verdade, a geração de clientes. Isso é um perigo sempre, né? Sempre é um perigo. E aí a ideia é colocar na cabeça do profissional que ele precisa ter um serviço, um produto a ser vendido. Mas eu não quero confundir ninguém aqui. Correto? Porque, querendo ou não, ele já tem um produto que é vendido, que é a infraestrutura de elétrica, manutenção elétrica, reparos de instalações elétricas, já é um produto que ele vende. Sim. Só que o que eu estou falando aqui é sair do commodity, né? Ou seja, sair da questão de... sair do produto que eu não posso oferecer. Eu não posso chegar para o meu vizinho e falar assim, por acaso você não tem um reparo de elétrica aí para fazer? Não. Eu não posso chegar para o... Até posso, né? Mas a efetividade é muito menor. Porque... O pequeno reparo é trabalhar na dor da pessoa, né? Então aquela história lá, sei lá, o chuveiro parou de funcionar, aí a pessoa desesperada, às 7 horas da noite procura, né? Eletricista em São Bernardo do Campo. Para que encontrar esse eletricista, fala assim, você troca a resistência do chuveiro, ou senão você conserta o chuveiro que parou de funcionar. Então, beleza, mas eu não consigo chegar, por acaso o chuveiro está queimado? Posso trocar a resistência dele? Não tem essa efetividade. Eu consigo oferecer esse tipo de serviço para um arquiteto. Você não está pegando uma obra aí? Quer que eu faça um orçamento para a gente fazer junto a parte de instalações elétricas? Beleza. Mas e quando eu estou falando do meu ex-cliente? Ou seja, aqueles monte de clientes que eu já atendi no passado. Como é que eu ofereço para eles? Vou chegar para eles oferecendo uma reforma de instalação? Não dá para fazer isso. Não dá, né? Então, ter um produto, ou seja, um serviço a ser vendido é algo importante, é algo mágico, é algo que gera resultado. E a gente vai discutir sobre isso hoje, não é isso? Exato. Assim, o que eu queria, na verdade, perguntar para você, Everton, nós estamos falando de ex-cliente, e quando você... Eu acho que tem muitos eletricistas, eles pensam assim, que eu sou muito bom tecnicamente, e eu acredito que a maioria dos clientes gostam do eletricista, porque se ele confia no serviço que ele está fazendo é porque é um eletricista que tem a qualificação técnica decisiva. Exato. Para esses clientes, seria o ideal você ofertar, por exemplo, algum serviço que não seria essa commodity que você falou? Talvez um conforto adicional na residência? Sim, com certeza, né? Mas assim,
o que a gente vai trabalhar aqui é que independente, eu tenho que conhecer um pouco o cliente para que eu consiga oferecer. Se esse cliente está mais conectado emocionalmente comigo, melhor ainda, porque aí a probabilidade de conseguir fazer com que ele compre de mim é maior. Só que eu não vou perder a oportunidade das pessoas saberem que eu tenho esse novo serviço, esse novo produto. Então, independente se eu tenho uma aproximação maior com um cliente A ou uma aproximação menor com o cliente B, eu vou ofertar para os dois, talvez de formas diferentes, mas para que eles saibam que isso está acontecendo. Porque eu vou utilizar esse serviço para ser vendido, depois eu vou criar conteúdo com esse serviço para colocar no meu Instagram, no meu WhatsApp Business, lá como status, no meu Google Meu Negócio, para que depois esses clientes que não estão tão conectados, de repente eles olhem em um outro canal e falem, cara, não é que isso aí é legal? Quero ver como é que funciona esse negócio. Né? Então, assim, eu vou oferecer para todos os meus ex-clientes, a verdade é essa. A não ser que você tenha um ex-cliente que você não queira, né? Aquele cara que é chatão. Sempre tem um cliente chatão. Sempre tem. Né? Um chatão que, de repente, falhou no pagamento. Né? Isso. Ou falhou no pagamento, ou tá te devendo até hoje mesmo. Ou se não, aquele cara que você fala assim, putz, esse aí não quero atender nunca mais. Sempre tem um cara assim, não é? Sim. Então, talvez... Mas aí é uma opção sua de oferecer ou não isso para um cliente, assim por diante. Beleza? Beleza. Bom, então a contextualização desse podcast está mais nessa nuance aqui de conseguir despertar na mente dos eletricistas independentes a necessidade de ter um produto a ser ofertado, ser vendido para os ex-clientes. Isso é muito importante, ok? Uhum. Bom. Uma dúvida. O contato do cliente, como que ele é feito? O eletricista precisa ter uma lista de clientes? Ele precisa pessoalmente na casa dos ex-clientes dele? Como que funciona essa dinâmica lista de clientes? É muito mais fácil vender um serviço, um produto, para uma pessoa que já comprou de você anteriormente, correto? Por isso que eu estou falando de vender para ex-cliente. Tudo bem? Isso não quer dizer que eu não possa vender para outras pessoas que não sejam clientes. Tá? Aí o processo ele vai se dar de algumas maneiras. Ele vai se dar através de um contato via o WhatsApp mesmo inicialmente, para levantar demanda, depois marcar uma visita técnica. Depois que eu marco a visita técnica, eu pego na visita técnica e eu trabalho a parte de consciência. E aí depende do serviço que eu estou vendendo, eu vou bater na dor ou no desejo do cliente, para que depois eu consiga ter o compromisso do cliente em querer um orçamento meu para poder, então, ofertar de fato, né, mostrar esse meu produto, esse meu serviço para o meu cliente. Mas aí tem uma pergunta, né, que a gente poderia fazer para o elitista agora refletir com a gente. E até se você está assistindo a gente no YouTube, aliás, se você está assistindo a gente no YouTube, já se inscreve aqui no canal. Tá? Se você estiver no Spotify, já salva a playlist aí, salva nosso podcast aí no Spotify, no Deezer, onde quer que seja, tá? Porque aí você vai receber os nossos conteúdos com mais facilidade, certo? Exato, exatamente. Bom, agora a pergunta que eu queria fazer você refletir é o seguinte, né? Quantas vezes você já conseguiu vender outros serviços para um ex-cliente seu? E não é vender o cliente te chamando, tá? É assim, eu vender ativamente. Quantas vezes você conseguiu reativar um cliente que te contratou no passado? Essa pergunta é importante a ser feita nesse momento. Porque se a resposta for 0, nenhuma vez eu fui atrás dos meus ex-clientes, você está deixando dinheiro na mesa. Certo? Deixando dinheiro na mesa. Tudo bem? Agora, se você entende de fato que você já faz isso, então você já sabe também o quanto que você consegue de resultado, porque você já está aplicando essa técnica, ou não que intencionalmente, mas aplicando essa técnica para vender para os seus clientes antigos. Ok? Não pode surgir a seguinte dúvida na cabeça dele? Bom, eu sou muito bom tecnicamente, a instalação que eu fiz, ela está muito boa e nunca vai dar problema. Como que eu vou reativar esse cliente, sendo que eu fiz uma instalação tão bem feita? Olha só, a gente tem na sala da elétrica um produto muito bom, que é o treinamento de comandos elétricos, mas depois a gente fez um treinamento que é o treinamento de CLP, para complementar isso, né? Porque o cara não vai vir fazer 2 vezes o treinamento de comando, já até teve caso, mas é mais difícil acontecer. Sim. Então a gente cria produtos complementares para que eu consiga colocar nessa minha carteira de produtos aí.
para que eu consiga, de fato, então, fazer com que o meu cliente tenha um interesse por uma nova oferta minha, uma nova oportunidade minha. Então, eu vou criar um novo produto. Eu não vou vender para ele um serviço de reparo. Eu vou criar um novo produto para ser vendido. Então, tem vários produtos que a gente pode falar aqui. Eu posso trabalhar na venda de produtos mesmo, mas essa aí eu trabalharia como uma segunda opção, porque aí é outro business, né? Mas eu tenho que ter um outro serviço. Por exemplo, uma venda de um serviço de automação residencial. E não precisa ser uma automação complexa, uma automação simples, de iluminação da sala, do quarto, controle pelo celular, dimerização de iluminação. Eu posso ter também, por exemplo, CFTV, ofertar um serviço de CFTV, controle pelo celular ali, segurança, né? Tem também, o que mais? Me ajuda aí a lembrar aí algumas coisas. Tem a cerca elétrica, né? Cerca elétrica, exatamente. A gente vai ter instalação de bomba de piscina. Bomba de piscina. Bomba de piscina, na teoria, o cara já tem, né? Não sei que está construindo a piscina agora. Mas, é verdade. Por exemplo, aqui aí foge do nosso know-how aqui, né? Mas eu não poderia ofertar tipo sistema de aquecimento de água para essa piscina, desde que eu saiba fazer, né? Porque envolve mais a parte hidráulica, né? Então, eu não poderia oferecer, por exemplo, aquecimento de água com boiler, né? Igual o Eric faz, exato, que é um dos nossos alunos. Exato, que aí seria esse lance para a piscina mesmo. Aqui. Só que é mais hidráulica, né? Essa parte. Então, o boiler para aquecimento de água é mais hidráulica do que elétrica. Mas eu poderia ter também sistema de alarme, controle de acesso, que foi uma coisa que você falou hoje de manhã. Será que isso não acaba voltando na questão inicial, que é, eu vou conhecer meu cliente? Porque, pensando assim, uma região uma rua tranquila, interior de São Paulo, se você oferecer uma cerca elétrica, talvez não faça tanto sentido para o cliente, né? Sim. Agora, se você está numa região... rural. Não vou colocar regiões aqui perigosas, né? Mas, sei lá, Diadema. Sim, não. Que tem os seus problemas, né? Talvez oferecer uma cerca elétrica, que no caso, o meu cunhado ele tem cerca elétrica na casa dele, porque já aconteceu de pularem um muro e roubar ali um botijão de gás, alguma coisa. Aí faz bastante sentido para esse cliente, né? Sim, porque você consegue, por exemplo, olha só, por que eu estou falando aqui, por que o tema desse podcast é vender serviço para ex-clientes? Porque você já teve dentro da casa do seu cliente, do comércio dele, você já sabe algumas dores que ele sente. Você já sabe de alguns desejos. Então, você, de repente, viu que o seu cliente está lá e ele, de repente, tem esse sentimento igual ao seu primo. Seu primo, né? Que você cunhado. Falou, seu cunhado. Então, eu consigo ofertar esse serviço aí da cerca elétrica, se eu tivesse know-how para entregar. Eu consigo ofertar para esse mesmo cliente ali uma parte de CFTV, que é para ele monitorar e registrar eventos que acontecem dentro da casa dele, através de câmeras TCP/IP, Wi-Fi e assim por diante. Então, você já sabe um pouco sobre o seu cliente. Você sabe, por exemplo, que o seu cliente falou para você que está louco por uma automação residencial, que ele quer ter um carro elétrico, que ele quer ter uma energia solar na casa dele e assim por diante. Então, você já sabe disso. E aí, sempre que a gente fala sobre esse tema aqui, as pessoas falam assim, Everton, mas qual que é o mais fácil de ser feito? Qual que é o que daria mais resultado? Assim, eu gosto de dados, né? Quando a gente olha, por exemplo, dos anos de 2019 para frente, duas coisas tiveram um aumento muito grande em pesquisas por parte de clientes finais. Uma é a mais difícil, que tem que ter um know-how maior, que é a parte de sistema solar fotovoltaico. Segundo, foi automação residencial. Aumentou muito, muito, mas assim, abruptamente, principalmente no ano 2020. Fora que os equipamentos ficaram bem mais baratos, né, do que era em 2015, 2014, que era caríssimo você ter um... As pessoas achavam que é muito caro fazer esse negócio, E sim, dependendo de como você fizer, é muito caro. Tem vários sistemas de automação que você pode fazer. Mas eu posso me especializar em fazer automações mais simples para conseguir fazer um controle de acesso, um controle pelo smartphone da minha iluminação, gerenciamento de consumo de energia das tomadas. Olha que bacana. Então, eu consigo trazer isso à tona e me especializar, criar uma rotina para que eu consiga entender isso de fato e começar a ofertar isso para os meus clientes, para que eu consiga ativar os meus clientes antigos. Certo? Certo. E essa parte dos clientes antigos, se você não tem essa questão de ir atrás do cliente antigo,
ele simplesmente vai ficar lá, que é o que você falou, né? Deixar Tá dinheiro parado. na mesa. E tem alguns profissionais que, por exemplo, quando ele já não tem uma máquina de atração de clientes bem definida, talvez falte alguns serviços para ele, né? Então ele fica um tempo ocioso. Por Sim. que não usar esse tempo ocioso para prospectar cliente ativamente? Exatamente. Então, olha só. O lance aqui é entender algumas coisas. Por exemplo, se você espera a demanda acontecer, ou seja, se você não tem uma oferta direta do seu serviço, você está criando a máquina de atração de clientes, está criando o Google Minha Empresa, o Google Meu Negócio, né? Está fazendo Instagram, está lá, legal. Né? Só que você não tem uma oferta de um produto seu, é inevitável que tem meses que você vai trabalhar bastante, mas tem meses que você vai ficar algumas semanas parado. Então, existem essas semanas. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui já percebeu isso. Tem aquelas semanas que você fica sem serviço. E aí o que acontece é que a ideia de ter o produto a ser ofertado para o cliente é exatamente para isso. Para que você consiga, naquele momento que você está com a janela aberta ali, sem cliente, você trazer à tona a venda de um serviço para você correr atrás de um número, que é a meta que você desenhou para você todo o santo mês. Para você conseguir, eu falei para mim que eu queria ter 5 mil reais de resultado esse mês, 10 mil reais de resultado, cara, eu preciso alcançar esses 10 mil reais de resultado. Como é que eu vou alcançar? Apareceu 3 mil reais com clientes aqui, vou vender 2 instalações de automação para esse cliente para completar os 5. A ideia é exatamente trazer para esse contexto e fazer com que você tenha uma operação interna que faça com que os seus clientes apareçam por várias formas. E uma delas é você mesmo. E aí o cara precisa ter, primeiro, a lista de clientes dele lá. Essa lista de clientes está onde? Essa é uma pergunta interessante a ser feita também. Porque pode, não sei se isso acontece, mas de repente nem pegou o contato do WhatsApp dele, né? Foi só no boca a boca mesmo, uma coisa mais rápida. Hoje em dia é mais difícil ser só no boca difícil. a boca, né? Só que uma lista de contatos de ex-clientes não é uma lista de contatos do celular. Entendeu? Porque, pensa comigo, olha só. E aí eu entro num problema aí, né? Que os eletricistas independentes normalmente não faz uma lista de clientes. Everton, eu tenho no aplicativo, não sei o quê. Não. Tenha certeza que você tem a lista de cliente de fato, né? Nem que seja no caderno, no Excel, no Google Sheets, no papel de pão. Tenha uma lista de clientes onde você vai colocar algumas informações. A primeira informação, óbvio, o nome dele. Segunda informação, claro, o telefone dele. Terceira informação, qual foi o serviço que você prestou. E a quarta informação é o seu ponto de vista em relação ao que você poderia vender para ele no futuro. Então, assim, eu posso, de repente, colocar nessa quarta coluna aí coisas que eu saiba fazer e coisas que eu não saiba fazer também. De repente eu começo a observar, e é importante isso, né? Você começa a observar, por exemplo, que os seus clientes falam muito sobre automação residencial. Muito. Só que você não sabe fazer. Aí você começa a olhar aquela sua lista de ex-clientes, e aí você fala, caramba, mas tem muita gente falando de automação residencial. E eu não sei fazer. Cara, você vai ficar dando nãos por quanto tempo? Porque se ele não pegou esse serviço, alguém vai pegar, né? Exatamente. Se ele não pegou, se você não pegar esse serviço, ô Leão, alguém vai pegar esse serviço, porque o seu cliente vai querer comprar. E uma pesquisada no Google, meu negócio que ele der, no Google, né, vai aparecer algumas pessoas que fazem esse serviço para ele. E aí você não vai pegar porque você não sabe fazer? Se atente aí. Tem que doer, né? Tem que Isso doer. aí tem que doer no eletricista. Exatamente. Então você tem que ter uma lista. Se você não tem, começa a criar essa lista. Pega os seus contatos de WhatsApp e começa a passar para o papel, para um arquivo de Excel, não sei, um caderno, não importa. Você tem que pegar esses ex-clientes e registrar e começar a colocar numa linha de tempo ali, olha só, vou entrar em contato com esses 10 aqui essa semana. E aí, como é que funciona esses 10 ali essa semana? Né? Você vai pegar e vai ativamente mandar uma mensagem para eles. E a mensagem ela tem que estar mais ou menos no seguinte contexto. Né? Vai ter que estar assim, e aí, Victor, tudo bem? Lembra que a gente fez aquele serviço lá de infraestrutura elétrica na sua casa? Então, cara, aqui é o Everton Moraes. Lembra que eu sou o eletricista que fez a prestação de serviço para você? Como é que estão as coisas aí? Dá um parênteses aqui agora. Nesse início aqui, eu falei para você,
E aí, Victor, tudo bem? Fiz uma conexão, lembrei você que você me contratou e indiretamente eu lembrei você que eu sou uma pessoa confiável porque você já me contratou uma vez, né? E aí eu tô me empatizando com você quando eu pergunto, como é que estão as coisas aí? Tá tudo funcionando legal? Beleza. Aí eu continuo essa mensagem falando assim, olha só, aqui na EM Instalações Elétricas, nós estamos com um novo serviço, ou estamos com um serviço aqui que eu vejo que é a sua cara, que é, na verdade, a parte de automação de iluminação residencial de sala. Da sala e quarto. É um negócio bem interessante, você vai conseguir controlar a sua iluminação através do seu smartphone, ou seja, do seu celular, e você vai até economizar energia utilizando essa automação. Mas eu queria te apresentar isso, fazer uma visita na sua casa e te apresentar esse serviço. Você topa me receber para saber como é que funciona? Beleza, mandei essa mensagem. Eu vou mandar essa mensagem para os 10 que eu escolhi da minha lista. Os 10. Né? Eu vou escolher esses 10 aqui, mandar a mensagem, e aí eu tenho que ter clareza a respeito de algumas coisas. Primeiro que eu mando para 10, todo mundo que vai falar que quer... É isso que eu ia perguntar, né? Talvez a grande maioria fale que não. Exato. Que não, hoje não, talvez mais para frente, que legal. Isso pode até soar negativamente pro cara. Puxa, tô fazendo aqui para os meus 10 primeiros e não consegui fechar quase nada aqui. Mas é o seguinte, já pensou se a gente vendesse os nossos treinamentos, até a imersão para todo mundo que gostaria de fazer? É. Cara, assim, tem tipo 1000 pessoas interessadas pra gente fazer uma turma com 100 pessoas. E o eletricista é a mesma coisa. Você acha que eles aprovam 100% dos orçamentos que eles mandam? Não. Então eu tenho que ter essa clareza, que não são todas as pessoas que vão querer comprar. E é por isso que eu tenho que fazer a lista. Sabe por que eu tenho que fazer a lista de ex-clientes? Porque eu faço a lista e eu começo a verificar e quantificar isso. Poxa, de cada 10 pessoas que eu mando essa mensagem, 3 pedem a visita técnica. E aí eu sei que de cada 10, 3 pedem a visita técnica, e eu sei que o meu serviço eu entrego em no máximo um dia e meio. Então, eu tenho um número. Poxa, então se eu mudar para mais 10, deixa eu ver o que acontece. Olha, repetiu esse número. Vou mudar para mais 10. Agora foram 2. Vou mudar para mais 10. Agora foram 4, 5 que pediu visita técnica. Então eu vou concentrando. Porque se eu não controlo dessa forma, eu vou mandando aleatoriamente a mensagem, sabe o que vai acontecer? Ele vai receber um não. O primeiro não. É duro, né? É duro. E aí o que acontece? Ele desiste. Ele para. E ele esquece que a maioria dos orçamentos que ele envia, ele já recebe não tradicionalmente. Então, eu faço a lista, escolho lá o meu top 10 clientes que eu tenho uma conexão, eu começo por esses caras que têm mais conexão, e aí eu oferto para ele esse serviço. Nesse caso, eu falei de automação de iluminação, e eu apostaria que todos eles que estão ouvindo a gente aqui agora, dependendo da escala que eles estão, deveria começar por essa de automação residencial. Porque é muito fácil de fazer, só que exige um know-how que ele já tem, que é da qualificação técnica decisiva, e existe um outro know-how que é da automação, e que ele consegue aprender com bastante facilidade se ele já for bom tecnicamente. Uhum. Entende? Então, assim, não é que a automação residencial é extremamente fácil, não é isso. Para o eletricista que já tem o know-how de elétrica, aprender a parte de automação é um negócio muito intuitivo, mas precisa de uma instrução, correto? Precisa, com certeza. E assim, olhando para esses elementos de automação, hoje está muito integrado a automação com o CFTV, né? Exato. E pelo menos a minha esposa tem um tio que ele tem um comércio e já aconteceu de entrarem no comércio dele, né? Sim. E aí o que ele fez? Ele instalou uma câmera no estabelecimento e uma câmera dentro da casa dele também. Aquelas câmeras que monitoram a passagem de pessoas, né? Sim. E coincidentemente a avó da minha esposa, ela tem um sítio que ela vai para lá uma vez por mês. Só que quando ela não está lá, o que está monitorando o lugar? É o sistema de CFTV dela, o sistema. Ela tem uma automaçãozinha também de iluminação na casa dela. Então, assim, é um serviço que para um determinado cliente vai valer muito a pena, né? Olha só que interessante que você falou. Uma automação de iluminação na minha chácara, na minha casa, pode significar também um aspecto de segurança, né? Porque eu posso fazer o que a gente chama de presença... Como é que é o nome? Indireta? Não é indireta a palavra, é falsa presença.
Que é você acender a lâmpada. Exato. Entendeu? Então, eu tenho o mesmo serviço pode ser vendido. Lembra daquele papo, né? Vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Ou seja, ele quer comodidade e mostrar para os amigos dele que tem automação em casa. Vende isso para o cara, instala a automação lá. Ele quer ter mais segurança porque ele quer acender a lâmpada de casa e ele está a 200 quilômetros da chácara dele. Vende isso para ele, entrega o que ele precisa. Ele está viajando, por exemplo. Exato. Deixa eu acender a luz aqui todo dia de noite, umas 7 horas da noite, só para mostrar para o pessoal que tem alguém em casa. Exatamente. Porque senão alguém vê isso e pode entrar na casa do cliente. Faz total sentido. Né? Ou seja, eu consigo ter esse monitoramento. Por exemplo, a gente comprou um kit lá de automação residencial para a gente mostrar para os eletricistas classe A que vão participar da imersão agora de julho. Nós estamos hoje é dia 5 de julho de 2022, né? Quando a gente grava esse podcast. E no dia 27, 28 e 29 vai ter um podcast, vai ter uma imersão, certo? Isso. Nessa imersão, nós vamos ensinar a parte de automação residencial. Você vai ensinar a parte de automação residencial para eles. Para quê? Que, aliás, começa hoje. Para quê? Para que eles cheguem na imersão preparados para fazer uma venda de um produto de automação residencial. Que é justamente o que nós estamos falando aqui. Venda de serviço para esse cliente. Exato. E a gente vai fazer isso com uma consciência tão grande, com uma certeza tão grande que vai ter muito resultado, porque antes de ter a instrução de automação residencial, já tinha gente que vendia a automação. Eu lembro até hoje, teve uma turma 2, fevereiro de 2021, que um eletricista falou assim, Everton, mas eu vou vender o quê? Eu não sei o que vende. Eu falei, vende automação residencial, mas eu não sei fazer. Mas você consegue vender? Consigo. Então você consegue aprender depois? Porque é fácil. Consigo. Beleza. Ele vendeu para depois aprender. Ou seja, ele vendeu um serviço que ainda não sabia fazer. Exato. Mas, de novo, ele já era bom tecnicamente na área de elétrica. Por E isso eu acho que fez ele sair da zona de conforto dele para aprender algum elemento novo, né? Exato, mas olha só, vou pegar aqui, ó. Claro que quem está vendo o podcast não está vendo eu mexendo no celular, somente quem está no YouTube, mas eu estou abrindo aqui meu celular para pegar um caso aqui de um aluno nosso que ele usou, não foi para vender automação residencial, foi na técnica do bônus. Que dá um outro podcast isso aqui, né? A técnica bônus, né? Mas olha só o que ele falou. Fábio Júnior Machado. Falou assim, ó. Fala, pessoal, tudo bem? Então, consegui nesse exato momento, com as dicas do Everton, fechar um orçamento de R$9 mil. Eu era o terceiro eletricista que ela chamou para fazer o orçamento. Agora, por que eu consegui o orçamento? Usando a técnica do bônus, ofereci automação residencial da parte de baixo. Porque a casa é um sobrado, então ele ofereceu a automação de lâmpadas e ela aceitou. Ele falou, nem estou acreditando, loucura. Ou seja, foi o orçamento maior que ele tinha fechado até esse momento. Esse é um aluno da imersão. Um aluno da imersão, da turma 2. O Fábio Júnior é da turma 2, se eu não me engano. Acho que de fevereiro de 2021. Então, o que acontece? É turma 2 ou turma 1? Acho que o Fábio é da turma 1. Bom, não importa também a turma agora. Mas é aluno. É aluno. Então ele pegou um serviço e ele falou automação residencial, mas o que ele ofereceu lá foi a automação de iluminação. Não é uma automação residencial de fato. A automação da iluminação das salas e cozinha. Ele deu isso de bônus. Mas vou dar de bônus isso? Cara, vamos supor que na sala tenha 2 pontos de iluminação, né, da sanca e a iluminação direta. E na cozinha seja mais 2 pontos, um da copa e da cozinha. Eu preciso de 4 módulos, não é isso? 4 módulos. E quanto que custa mais ou menos esses 4 módulos? Dependendo do lugar, 30, 40 reais. Cada um. Cada um. Se eu pagar caro, eu vou pagar 50 pau, 60 pau, não é isso? Exato. Então vai, 60 reais. Vezes 4 aí, ó, 240 reais. Para fechar um orçamento de 9 mil? Poxa. Eu acho que valeu a pena, né? Com certeza. Então, é o que eu quero trazer aqui em pauta. Mas tudo bem, imagina que ele não tivesse usado isso como bônus. E ele tivesse ligado para um ex-cliente dele e falado assim, olha, sabe o que é? Eu estou fazendo um serviço aqui de automação de iluminação, eu gostaria de ver se você não se interessa. Posso eu mostrar para você como é que funciona? Primeiro que você vai ter feito, de repente, na sua casa ou na casa de algum cliente e você fez um vídeo. E aí você tem esse vídeo, aí você vai mostrar esse vídeo para o seu cliente lá na casa dele depois, né? Mas você vai fazer a visita técnica, na teoria você já conhece ele, porque ele é seu ex-cliente. Então você já pode chegar lá com um orçamento pronto já. Faz um orçamento incontestável e já chega lá com o orçamento na mão.
na mão entre aspas, na pasta ali, na mala, sei lá. Você vai mostrar para ele, mostrar as oportunidades e tudo mais. E aí você vai falar para ele, e aí, você gostaria de colocar isso aqui na sua casa? Ou melhor, não falaria assim, né? Fechamento inevitável, seria assim, ó. E aí, quando é que a gente vai fazer a instalação disso aqui na sua casa? Eu sempre converso com o meu cliente com a ideia de que ele já está comprando de mim. Eu nunca pergunto se ele quer, eu nunca dou a opção de não para o cliente. Porque perguntar, né, você quer? Ele pode falar não, né? Ele vai falar não, porque vai pensar, não, tem que pagar, então não quero. Então eu sempre vou colocar a opção assim, ó, quando é que a gente pode instalar isso aqui na sua casa? Não, mas eu preciso saber quanto custa. Não, isso aí eu vou te mostrar agora já. Mas quando é que você acha que seria melhor para a gente instalar, se a gente fosse instalar agora? Ah, no sábado. Não, beleza, eu tenho agenda no sábado, tá tudo tranquilo, a gente consegue fazer no sábado. Deixa eu só te mostrar como é que custa, quanto custa. E aí eu apresento o orçamento incontestável com os 7 pilares. Se eu conseguir colocar um bônus, eu coloco um bônus também. E aí eu coloco, sei lá, 200, 300 reais de material, porque aí nesse caso você tem que entregar o material. Não vai me vender esse serviço aí, fazer o cliente comprar o material, não é legal. É melhor você já chegar com o material mesmo. E aí você pega e mostra para ele, aí vamos supor que você colocou ali 800 reais de mão de obra. Lembrando que aí, é que entra no lance de precificação agora, né? Mas o fato de você estar vendendo algo com know-how maior, você pode cobrar mais caro pela sua hora técnica. Porque agora não é mais reparo de instalações elétricas, é automação. Então agora você pode ter um valor diferenciado para automação, saca? Sim, faz sentido. Se você calculou que é 60 reais a sua hora técnica, agora com automação residencial, você pode cobrar 90, 100 reais a hora técnica. Claro, você vai ter que saber vender isso, né? Tem um fechamento inevitável de fato, fazer um orçamento incontestável e ter uma margem ali para negociação, caso o cliente entre nesse processo de negociação. E outra coisa, aí você já está falando numa situação que posso vender, posso apresentar o orçamento? Se o cliente falou que sim, já está praticamente... Ele demonstrou interesse, né? Demonstrou interesse. E se ele não conseguir fechar, muito possivelmente a culpa foi dele, foi do cliente. Cara, a culpa sempre é do vendedor, assim, sabe? Porque se o cliente te dá abertura para você ir lá e mostrar, o eletricista ele vai acabar sendo culpado, mas por quê? Eu não posso transferir para o cliente a culpa se eu estou oferecendo para ele o serviço, sabe? Você não quer ver como é que funciona? Aí você fala para mim o que quer. Eu vou lá e vendo. Eu vou falar que a culpa é sua, que você não comprou? Não, a culpa é do Victor que não comprou. É porque eu estou ofertando o serviço. Agora, se você me chama para ir até a sua casa, aí eu posso transferir a culpa um pouco para você, mas eu não diria que é mais do eletricista nesse caso, mas porque ele teve a iniciativa de fazer. Mas a questão é que não tem culpa nesse jogo. Tem pessoas que compram e pessoas que não compram. E aí eu tenho que melhorar cada vez mais para que eu consiga convencer o meu cliente mais vezes. Então, receber mais sims do que nãos. Mas é uma coisa que tem que ficar muito no radar. Presta atenção. Nessa primeira mensagem que eu mando para o meu cliente, e eu falo, o Victor, tudo bem? Aqui é o Everton, blá, 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 blá. Posso ir aí na sua casa mostrar como é que funciona esse negócio de automação residencial? Quando eu faço isso, você já sabe que eu vou vender para você, certo? Você já sabe. Então, eu pego... Eu não vou falar assim, vai ser compromisso. Eu não vou falar isso para você. Jamais na mensagem. Mas o pessoal fala. Não, ferrou. Ferrou. Você não pode... É aquela história, né? Eu não posso pegar e conhecer uma menina, ou um menino, né? Não importa. Eu conheci uma menina e eu falo que eu sou amigo, eu fico 5 anos sendo amigo dessa menina, e aí, no dado dia, eu acordo meio 13 lá e peço ela em casamento. Não, você é meu amigo. Mesma coisa para vendas, né? Eu não posso fingir que não vou vender e de repente chegar e vender. Não posso surpreender assim. Eu já tenho que mostrar a intenção. É igual quando você tá com essa menina, e aí você vai chegar para a menina e falar assim, então, você não quer jantar comigo? Pô, quem é que pede para jantar a 2? Tem alguma intenção ali naquele convite. Pode ser que eu leve um não ali, mas tá tudo bem. Eu já demonstrei um interesse ali. Agora, a vendas é a mesma coisa. Eu preciso chegar para o meu cliente e falar, olha só, Victor, aqui na empresa a gente está com um novo serviço. Quando eu falo isso para você, já estou falando que eu estou vendendo isso aqui. Já começou a venda, já. Já começou a venda. E aí eu falo, olha, mas eu lembro da conversa que a gente teve, cara, eu lembro que você é bem para frente, você gosta desse negócio de automação, você inclusive me falou disso. Eu queria mostrar para você como é que funciona. Posso ir aí na sua casa? Eu vou te mostrar, eu vou dar uma olhada para ver se dá para fazer na sua residência. E por mais que as pessoas achem que é muito caro, eu encontrei uma forma de fazer isso muito barato. Você vai se impressionar. Posso ir aí para apresentar para você? Quando você me dá abertura, falou que sim. E assim, ele está abrindo a casa dele para o eletricista, né? O lar dele. Então, é uma coisa bem
que conectou bastante, se ele falar assim. Exato. Ele deu a permissão de você chegar lá. Agora é o seguinte, eu não posso chegar lá sem o orçamento. Eu não posso sair de lá assim, então depois eu te mando o orçamento. Não posso. Por que eu não posso? Porque senão eu abro a margem para o cliente se desconectar emocionalmente da minha oferta. Olha só que coisa maluca, né, meu? Então eu já tenho que... Porque o ex-cliente é um negócio bem interessante. Porque você já conhece a casa, a estrutura, você já consegue chegar lá com o orçamento. E esse da automação residencial, da automação de iluminação e CFTV, por exemplo, você vai precisar fazer infraestrutura elétrica lá? Então, passagem de cabos, muito provavelmente não. Você vai usar o que já está lá. Exato. Né? E provavelmente o que já está lá é o que o próprio eletricista já fez. É. Então ele sabe, né? Bom, então eu pego e eu oferto. Nessa minha oferta, eu chego e vou até lá na visita. Na visita eu já vou com orçamento, não apresento o orçamento de cara, mostro, faço um engajamento ali, eu consigo explorar com as técnicas SBP o que ele está entendendo sobre benefícios, os problemas que serão resolvidos. De repente, nessa conversa, o cara nem está se ligando ali na parte emocional, de desejo. Ele está mais preocupado com a segurança, igual você falou. Aí você fala, não, tudo bem, você viaja 2 vezes por semana, por mês, então fica tranquilo. Olha só, a gente consegue programar aqui para essa iluminação ligar e desligar sozinha nos dias que você não estiver aqui. Assim a gente faz uma falsa presença, o nome é falsa presença. Faz uma falsa presença e quem está de fora acha que você está aqui na casa. E olha a importância de você conhecer as dores do seu cliente, né? É isso. Então é a conversa, né? É a conversa. Né? Porque eu tenho que perguntar para ele, legal, já que você se interessou, mas me diz uma coisa, por que você acha que é interessante isso aqui na sua casa? Quais são os problemas que você acha que vai resolver se você colocar a parte aqui de automação? Talvez ele fale para você, não, é que vai economizar energia. Talvez ele fale assim, não, eu estou preocupado porque eu viajo 2 vezes por mês. Talvez ele fale pra você, não, sabe o que é? Na verdade, cara, é o seguinte, meus camaradas vêm aqui jogar truco todo final de semana. E, mano, vai ser mó sarro gritar aqui pra Alexa, como que é? Alexa, né? Alexa, apaga a luz. E aí apaga a luz e tal. Aí você vai trabalhar esses contextos do emocional pra você fazer a venda. E tem que ser ali, ao vivo, né? Olho no olho. E aí você vai pegar, por exemplo, ali o seu orçamento incontestável, só que o orçamento incontestável ele não vai ter alguns elementos. Ele não vai ter, por exemplo, no objetivo, esses elementos do benefício, da dor, porque você não vai ter colhido isso antes. Mas você vai usar no fechamento inevitável, que é o que você vai estar ali, olho no olho, falando com o cliente. Então você vai pegar e vai mostrar, olha, vamos fazer isso, para fazer isso eu vou precisar disso, vai ser assim, tal. Eu vou apresentar essa informação, esse produto, e eu fecho com o meu cliente ali, olho no olho. Pergunto para ele qual que é o dia que a gente vai começar. Vai ser no sábado ou na terça-feira. Eu pergunto para ele como é que ele vai fazer o pagamento. Vai ser à vista ou ele vai querer parcelar. Eu nunca pergunto, você quer me contratar ou não? Eu nunca pergunto, você prefere deixar para o mês que vem? Nada. Eu já ponho a data que eu vou fazer, como é que ele vai pagar. A minha conversa sempre tem que ser intencionalmente no seguinte aspecto. Cara, eu estou fechando com você. Não tem opção do não. Né? Então não tem a opção do não na minha conversa, nas minhas perguntas e tudo mais. A ideia é fazer com que ele entenda que eu estou vendendo, que ele está comprando, e aí olho no olho, com orçamento na mão, eu vou pegar e apresentar para ele. Ele pode até falar, pô, mas ficou meio caro isso aí e tal, pensava que era um pouco mais barato. Pode ser que isso aconteça, né? E o que você vai fazer? Analisar se pode ou não dar desconto. Na sua precificação inicial, né? Você vai considerar, falar assim, olha, o que você prefere aqui, então? Que eu te dou um desconto à vista ou que eu parcele em 4 vezes no cartão de crédito? Eu sempre dou a opção da compra, entendeu? Então, assim, legal, posso te dar um desconto sim, mas, você prefere o quê? Pagar à vista ou eu facilitar o pagamento para você? Aí ele vai escolher uma das 2 opções. As pessoas não conseguem não escolher quando 2 opções. É igual quando eu falo aqui assim, imagina um leão rugindo. Todo mundo, você, até mesmo o Ian que está ali agora gravando o podcast, ele imaginou um leão rugindo. A gente não consegue dominar aqui a nossa mente. Aqui. Quando eu te peço fazer uma escolha, o que você prefere aqui? O papel ou o sininho? Você vai escolher um dos 2, você não vai falar não. Você não fala não. Como é que você vai falar? Não quero. Não, você não vai falar isso. Então você escolhe. Então eu dou a opção de escolha para ele ali. Você quer fazer então beleza, eu consigo. Você achou caro? Beleza. Tem 2 maneiras de resolver isso aqui para você. A primeira é fazer um desconto à vista ou a segunda é fazer em 4 vezes no cartão de crédito, assim você não tem que pagar de uma vez. O que você acha que é melhor?
Aí o cliente vai responder, quero em 4 vezes, por exemplo. E sempre que eu faço uma pergunta importante dessa, vem uma dica de fechamento inevitável para a galera. Sempre que eu faço uma pergunta importante dessa, de fechamento mesmo, eu faço a pergunta e eu calo a boca, fico quieto. Porque quando eu faço uma pergunta aqui assim, eu chego assim e falo, não, me fala uma coisa então, o que você prefere? É pagar à vista com 20% de desconto ou que eu parcele em 4 vezes para você no cartão de crédito? Aí o cliente tem que responder. Na verdade, ele não consegue não responder. Ele vai ter a iniciativa de fazer a resposta. E a resposta dele ali tem um lance que a gente fala que é a coerência, né? Quando a gente fala da boca para fora, a gente liga um gatilho da coerência, que aí eu começo a não querer me desmentir. Então, se eu faço uma escolha, à vista com 20% de desconto é melhor para mim. Beleza. Aí eu começo a trabalhar com você ali a data, tudo mais. Fica difícil você falar que não quer mais. Fica muito difícil. Porque o lance da coerência. Por que uma pessoa que mente acaba mentindo uma coisa e tem que mentir várias outras? Porque ela não quer não ser coerente com a mentira que ela contou. A mesma coisa é o cara que fala sim. Uma pessoa que fala absolutamente a verdade. Meu irmão, por exemplo, meu irmão é autista, tem 38 anos. Meu irmão, eu tô com 37, ele tem 40, eita, ele tá 41 anos, cara. Vai fazer agora em agosto. Meu irmão é autista, tem 41 anos. Aí o que acontece? Ele é uma pessoa que, é até engraçado isso, que não fala mentira. Ele não mente. É até ruim pra ele um pouco isso aí. É bem ruim às vezes até. Né? Em um relacionamento, às vezes, existe a falsa verdade que às vezes você solta ali pra fazer... E ele não consegue fazer isso aí, ele não mente. Tanto é que, vou contar uma história aqui. Teve uma vez que ele foi fazer uma entrevista de emprego, na empresa que eu trabalhava. E aí foi assim, ó, imagina... Você trabalhando na mesa do computador, 4 pessoas ao seu redor, vendo você vai trabalhar. E aí ele estava trabalhando e uma pessoa chegou para ele e perguntou assim: e aí, Kleber, tudo bem? Não, tudo bem. Tá gostando do trabalho? Aí ele virou e falou assim: não estou gostando não, mas eu preciso do emprego. O lance, o que ele quis dizer ali? Tinha 4 pessoas olhando ele trabalhar. E aí, na cabeça dele, aquilo era o padrão, era o normal. Só que ele é autista, né? Ele é um nível 2, se eu não me engano. E aí o que acontece? Ele é autista. Então, para ele, aquilo ali é o padrão. Fala assim, putz, eu vou trabalhar aqui com 4 pessoas me olhando? Não gosto, velho. Não gostei não, mas eu preciso. Se fosse uma pessoa que não tem uma deficiência, ela fala, não, tranquilo, tá, eu gostei. Mesmo achando que fossem as 4 pessoas olhando. Mesmo não gostando, essa é uma mentira que não sei se existe mentira saudável, tá? Mas é uma mentira que faz parte do jogo. Então, quando você está no fechamento com o cliente e você vira para ele e fala assim, escolhe uma opção aqui. Você quer que eu faça para você à vista com desconto ou em 4 vezes no cartão de crédito para te ajudar a fazer o pagamento? Quando ele escolhe uma opção, fica difícil ele voltar atrás. Por isso que você não pode sair da casa dele sem fechar. Tem que ocorrer o fechamento naquele momento. Não vai ter uma segunda oportunidade. Porque você vai ter que sair de lá com uma data para começar a obra, a instalação. Porque vai ser difícil para ele te mandar uma mensagem e falar, então, sabe o que é? Desistir de fazer. Vai ser muito difícil. Então é isso, você tem que pegar, fazer a oferta, marcar a visita técnica e chegar lá para venda. Para fazer o fechamento inevitável. Isso é fechamento inevitável. É você chegar assim e falar, não, vou vender, inclusive, não importa o que aconteça, eu vou vender esse negócio. E eu vou criar todo o processo. Olha quantas técnicas não saíram nesse podcast aqui. Tá? Vou chegar lá com essa intenção e eu saio de lá com a venda. É por isso que vai ser comum, o eletricista que aplica as técnicas da forma correta, ele vai ter, de cada 10 pessoas que ele aciona, umas 2, 3 vão querer a visita técnica. Só que dessas 3, mais de 50% vai comprar. Porque olho no olho, é incoerente você não comprar do cara que você pediu para vir fazer a visita técnica também. Consegue entender? Sim. Então, eu não posso ofertar pelo telefone, porque no telefone eu não estou olho no olho, não tem conexão. E aí o cara fala, não, beleza, mês que vem a gente fala, beleza? Aí você fala assim, Everton, mas só que na imersão a gente ensina por telefone. É claro, né? A gente vai fazer o cara ir na casa do cliente dele lá durante a imersão? Não dá, né? Ali não é só uma validação da técnica para o pessoal da imersão aprender a fazer mesmo a técnica. Exato. E funciona? Louco, funciona bastante. Os relatos dos nossos alunos são incríveis, né? Por telefone já funciona. Imagina olho no olho, cara. É bizarro, assim. Eu aposto que dá para dobrar o resultado dos nossos profissionais aí que acompanham o nosso podcast. Maravilha, hein?
Cara, o negócio é bizarro. É técnica, né? Qualquer técnica pode ser aprendida, né? É assim... E não ter o sentido, desculpa até te interromper, mas sentido de tô sendo chato com o cliente. Poxa vida, você está vendendo uma coisa que o cliente vai gostar, né? Vai trazer um benefício real para o cliente. Então, o que eu acho que nessa questão, acho que pega muito em alguns eletricistas de, puxa vida, Everton, eu estou sendo chato com o cliente quando eu coloco essas duas opções. Cara, você está sendo chato com você se você não colocar. Você tem a obrigação de vender mais do que o Zé Faísca. Por quê? Porque se o Zé Faísca vende mais do que você está sendo incompetente, desculpa a palavra. Porque você tem que vender mais do que ele. Você é o cara que é bom tecnicamente. Os seus clientes vão ter o melhor serviço quando você coloca a mão no serviço dentro da casa dos seus clientes, casa, comércio. Então você tem a obrigação e não tem esse negócio de mimimi, achar que, mas o meu cliente, eu vou vender. Não, tem que fazer acontecer. Você tem a obrigação de conseguir vender mais do que o Zé Faísca. Legal. Certo? Certo. Eu queria trazer algumas consciências aqui para o pessoal que está ouvindo a gente agora, né? A gente pode colocar aí, igual a gente colocou aqui na nossa lista, né? A gente consegue colocar a automação da iluminação residencial, consegue colocar o painel fotovoltaico, se for o caso, nesse tipo de oferta de produtos adicionais. Consegue colocar cerca elétrica, câmera de segurança, CFTV. E CFTV parece... Tem o CFTV que é mais robusto, que é um negócio mais... Eu ia falar mais sério, mas não sei se essa é a palavra. Um negócio mais complexo, com DVR, com um monte de coisas... Mas tem o CFTV, que é a parte de monitoramento de segurança, que é mais simples. Que aí você consegue fazer com muita facilidade. Quando é mais complexo, aí exige rede cabeada, rede coaxial de cabos, tem uma série de coisas, né? Mas tem o CFTV, que é a configuração de monitoramento à distância. Que aí dá para fazer com muita facilidade. Inclusive a câmera que a gente tem lá, que a gente comprou, né? Tem um cartão de memória que armazena. Ou seja, não tem DVR, tem um cartão de memória ali. Hoje em dia atualizou tudo, né, Everton? Então, todo aquele sistema que ainda é utilizado pela questão da robustez, mas existe aquela coisa mais prática, que é para a pessoa que é um pouco mais simples, né? Pessoas comuns. Pessoas comuns. É isso aí. Porque, por exemplo, você não tem uma câmera na sua casa lá? Que é colocada onde? Como é que é a câmera da sua casa? No receptáculo da lâmpada. Então, é uma lâmpada com câmera, não é isso? Então, olha só, é um produto para pessoas comuns. Você não teve que configurar ela para conseguir ter acesso no celular e tudo mais? Sim. Você não chamou uma empresa que faz CFTV, não, né? Não. Mas exigiu um conhecimento ali para conseguir fazer acontecer? Não um conhecimento muito aprofundado. Simples. Simples. Ou seja, você foi lá com a sua expertise de aprendizado, foi lá, aprendeu e fez o negócio acontecer, certo? Agora, quando a gente pega e fala assim para o cliente, então, olha só, a gente vai fazer aqui um sistema de monitoramento de câmera, eu vou vir aqui, tem as câmeras XYZ, elas são motorizadas, eu vou fazer o controle aqui, vou configurar para você no seu celular, quando eu fizer a configuração no seu celular, você vai ter acesso independente de onde você esteja. Basta ter um acesso à internet, você vai conseguir ver e até falar, porque as câmeras têm alto-falante. E microfone também. Que aí volta aquela questão, né? Eu vou instalar uma câmera, vou mandar um áudio aqui na minha região ali, se eu estou viajando, para dar aquela falsa, como é que é o termo? Falsa presença. Falsa presença. De que tem alguém na residência. Eu estou ouvindo vozes e existe pessoas lá. E na verdade é a câmera falando. Exatamente. Ou seja, eu consigo trabalhar isso. Então eu preciso entender que eu devo utilizar essa técnica de venda de um produto, de um serviço para ex-clientes, mas para isso eu preciso fazer uma lista de clientes, eu preciso ter isso aí estruturado de maneira com que eu acompanhe. Um não é normal, porque vai acontecer, vai ser mais nãos do que sims, tá tudo bem, isso a gente já sabe, mas isso é uma técnica para que você consiga trazer para o seu dia a dia a questão de ter clientes todas as semanas. Com um resultado maior. Exato, isso aí é mais uma técnica da máquina de atração de clientes. Que, aliás, eu ensino com essa intensidade, até um pouco mais, lá dentro da imersão, né? Você se decidiu ser uma empresa, então você tem por obrigação ter clientes todas as semanas, ou você vai ficar pensando, eu acho que eu vou ter que voltar a entregar currículo. Você pode até voltar a entregar currículo, cara, mas só que tem que ser por opção. Por opção e não por obrigação. Ok? Certinho. Beleza? E aí? Bom, eu acho que essa temática do podcast faz a galera pensar bastante, né?
algumas pessoas vão dormir sem, quer dizer, tentar dormir e não vai conseguir, pensando, caramba, será que eu vou conseguir isso mesmo? Eu faria um desafio aqui pro pessoal. O primeiro desafio é vocês seguirem a gente no Instagram lá, aqui no YouTube e tudo mais, né? O segundo desafio, chegou a ter esse momento do podcast, quer dizer que você está na pegada, cara. Você está acompanhando, você está ouvindo, você sabe que faz sentido, você está vendo que tem resultado aí próximo de você, certo? Então, o desafio é, manda uma mensagem para esses clientes, mesmo sem ter conhecimento da parte de automação, e pergunta para 10 clientes se eles gostariam de receber você para falar sobre automação de iluminação da sala. Se você conseguir fechar se você conseguir receber pelo menos um sim, manda um direct para a gente aqui da Sala Elétrica que a gente te manda um conteúdo para você aprender a fazer essa instalação. Ok? Válido até o final de julho de 2022. Porque senão esse negócio fica para sempre aí, né? Eu não sei o que acontece, né? Então, válido até o final de julho de 2022. Você vai ter que mostrar para a gente as 10 mensagens que você mandou, mostrar para o seu cliente, para nós, que o seu cliente respondeu, né? E aí nós vamos te dar de graça aí um conteúdo para que você consiga aprender a fazer essa parte de automação. E nessa parte de automação vai ter o quê, Victor? Vamos ter tomadas inteligentes, nós vamos ter também interruptores inteligentes, monitoramento de energia, dimerização de lâmpada e instalação de câmera, circuito fechado de TV. Ou seja, dá para eles oferecerem isso aí que a gente ensina eles a fazerem. Com certeza. É só agendar para depois de agosto. Nossa, eu tenho uma janela aqui para a primeira semana de agosto para fazer essa instalação, né? Então a gente consegue, se você fizer isso, mandar 10 mensagens aí, 5 que seja, mas você conseguir fazer uma venda, ou seja, marcar uma visita, né? Você vai estruturar e vai vender para o seu cliente, mas antes você precisa dar uma olhada no conteúdo, você chama a gente aqui no direct, manda um print do seu WhatsApp que a gente disponibiliza sem custo para você um conteúdo só porque você teve o mérito de conseguir gerar um cliente através dessa técnica aqui. E com certeza assistiu o podcast até o final. Exatamente. Certo? Certinho. E se você ouviu até o final, responde aqui nos comentários, onde quer que você esteja, coloca assim, olha, assisti até o final e vou fazer o desafio. Mas não fala qual que é o desafio, porque senão a galera vai ficar sabendo desse presente sem mérito. Você teve o mérito, tá bom? Só coloca assim, assisti o desafio, assisti até o final e vou fazer o desafio. Beleza? Maravilha. Muito bom, é isso? É isso. Legal, então até o nosso próximo podcast Eletricista Classe A, e se eu fosse você, eu ia aplicando isso que a gente vem colocando aqui para vocês, porque conteúdo dá resultado. Dá resultado. Até o nosso próximo episódio, quinta-feira que vem. Tchau, tchau.